Hoje no Museu dos Quadrinhos a gente vai ver um dos personagens mais importantes de um dos criadores mais importantes da história dos quadrinhos no mundo. Estou falando de Spirit, número 1 da Editora Abril, do Will Eisner. Comigo e com detalhes aí depois da vinheta. E antes da gente falar de O Spirit do Will Eisner, alguns recados para você. O curso Desenhando Heróis está em uma nova etapa e para comemorar essa turma nova, os primeiros 50 inscritos vão receber um desconto de R$100 no preço total do curso. Lembrando, é o curso mais completo nesse estilo do mercado, são mais de 160 aulas, mais de 60 horas de conteúdo. Você também tem a possibilidade de imprimir PDFs para acompanhar as aulas, você tem 15 dias de garantia para experimentar todo o curso e além disso você pode emitir um certificado de conclusão assim que termina de assistir às aulas. Você tem 2 anos para acessar todo esse conteúdo, ou seja, dá tempo de ver e rever as aulas e treinar quantas vezes você quiser dentro desse período, combinado? Se você estiver interessado e quiser saber mais detalhes, tem aqui na descrição desse vídeo um link, clica lá e lá tá tudo super bem explicadinho. E ficou alguma dúvida, tem o meu botãozinho de WhatsApp lá e a gente conversa também, beleza? E se você quiser saber mais do meu trabalho como quadrinista, a saga do Esquadrão Vitória, do Salomão Ventura, trabalhos como sketch que eu faço originais, tudo isso tem lá no site do Salomão Ventura, você pode dar um pulinho lá e conferir. Também tem quadrinhos de graça para você ler por lá. Então clica lá, me visita por lá, lê os quadrinhos. Se você quiser comprar os exemplares que eu mando autografado, também tem uma lojinha lá que eu mando tudo certinho para você. E por último, me segue lá no Instagram, eu tô por lá todo dia falando de quadrinhos, dando dicas de desenho, tem mini tutoriais, se você gosta de desenhar me segue lá, tem um link também aqui na descrição desse vídeo, tô te esperando por lá todo dia. Os quadrinhos que a gente vai ver nessa revista publicada pela Editora Abril na década de 1990 foram publicados originalmente como tiras de jornal. Pensa isso, cara, você podia comprar o jornal na época lá nos Estados Unidos, né? Comprava o jornal e tinha Will Eisner de graça encartado dentro do jornal. Ele foi publicado, né, as histórias eram publicadas originalmente em cores, né, no suplemento dominical do Spirits, e aqui foram publicadas em preto e branco. Essa edição aqui, ela traz as histórias que nos Estados Unidos, acho que é da Kitchen Press que começou a republicar o Spirits, então ela já tem um novo acabamento, né, uma restauração no traço, então é bem legal aqui esse trabalho que a Editora Abril fez, trazendo esses quadrinhos do Will Eisner pela primeira vez. Essa coleção durou só 16 edições. Rola a lenda aí, dizem que o Will Eisner não vende bem e o Spirits não vende muito bem. Não sei se é verdade ou não, mas realmente não durou muitas edições, né? Foram só 16 e tem muito conteúdo do Spirit a ser publicado ainda inédito no Brasil. Com certeza, se isso vem para o Brasil, com certeza isso é saco, porque se você gosta de quadrinhos, você gosta de narrativa, você gosta, mesmo que não seja em quadrinhos, a forma de contar histórias do Will Eisner é muito, muito legal. Notem aí nos clipes que eu gravei os enquadramentos que ele usa, a iluminação que ele usa, tem muito de expressionismo alemão que ele incorpora no trabalho dele. Os ângulos também, eu notei muita coisa de expressionismo alemão. Você vai ver ângulos extremos, de baixo para cima, de cima para baixo. Coisas que hoje em dia o pessoal usa como recurso narrativo, o Will Eisner já explorava desde aquela época. Então não é à toa que o maior prêmio, vamos dizer, o Oscar dos quadrinhos mundiais se chama Prêmio Eisner, não é à toa, né? Fica outra dica aqui, além de Spirits, né? Tem diversas publicações, o termo graphic novel foi cunhado por Will Eisner e tem diversas das graphic novels dele sendo publicadas hoje no Brasil pela Devir, você pode conferir aí, tem muito material do Will Eisner, sem ser o Spirits, né? Sendo publicada pela Devir. Tem uma também, não sei se você encontra ainda, uma nova coleção dos Spirits, feita por diversos outros quadrinistas, homenageando os Spirits também, foi lançada aqui no Brasil. A própria Panini relançou os Spirits pelo Darwyn Cooke, numa experiência que durou acho que 10, 15 edições. Também gostava bastante, não é do Will Eisner, mas gostava, era bem respeitoso ao herói. Teve um crossover com Batman, então tem muita coisa do Spirits foi lançada aqui. Infelizmente não é tudo, mas você futucando aí, dando uma vasculhada nos sebos da vida, capaz de encontrar. E fica a torcida para que alguém decida trazer novamente o Spirits, que é um dos personagens
mais divertidos do Will Eisner e eu gostaria muito de reler tudo. Gostei muito de reler isso aqui. Note que é uma história publicada em 1946, tem um ritmo de tira, é diferente do ritmo de história. São 4 histórias curtinhas aqui nessa revista, você vai conferir. Então tenha isso em mente quando analisar aí esses clipes que eu gravei. Então vamos lá, chega de papo, vamos ver a edição na íntegra e no final do vídeo eu tô de volta pra gente falar o que vem por aí. Boa sorte aí, vai daí! A revista número 1 do Spirits da editora Abril foi lançada aqui em junho de 1990. Ela tinha formato americano, a capa couché colorida e o interior era em offset preto e branco. Trazia histórias publicadas originalmente na Spirit Section, nas páginas dominicais dos quadrinhos, foram publicadas a partir de 1940, as histórias aqui a partir de 1946, as histórias que a gente vai ver nessa edição inicial aqui da editora Abril. Temos também aqui um texto, uma fala do Jô Soares sobre o trabalho do Will Eisner e uma matéria aqui escrita pelo próprio Will Eisner falando os bastidores de criação do Spirits, né? Quando o Spirits surgiu já haviam diversos super-heróis e o Spirits não é bem um herói, né? Ele trabalha um pouco mais na área do humor, da investigação policial e nesse sentido ele usa a máscara quase como um pretexto para se tornar um herói, mas na verdade é um cara como outro qualquer que vive apanhando e se interessando por belas mulheres. Na primeira história, a gente já vai ver um recurso que o Will Eisner vai usar bastante, que é incorporar o título do personagem ao cenário no qual a história vai se passar. A primeira história é Hilde, vai contar a história aqui de pequenos órfãos da guerra, né? Isso era um caso que estava acontecendo recorrentemente. Esses órfãos vêm da Alemanha para os Estados Unidos e começam a cometer pequenos delitos para poder sobreviver aí. O Spirit começa a investigar isso, acaba se deparando com essa garotinha, a Hilde. Ele está ali disfarçado de policial, ela que seria a líder do bando, né? E conseguem fugir e capturam um garotinho que o Spirit estava protegendo. Esse menininho é dado aqui como uma espécie de dedo duro que estaria dizendo para os policiais aonde que está o bando se escondendo. Fica aquela dúvida o que fazer, né? O comissário Dolan, que é o grande amigo e das pessoas que conhece o Spirits, além da Ellen, a filha dele, e o Ébano, que vai aparecer daqui a pouco na história. O que eles vão fazer? Afinal de contas são crianças, não podem bater em criança. Então eles acabam descobrindo, né, que tem um marginal, um adulto manipulando as crianças. Depois o Spirit sugere colocar veteranos de guerra para explicar para as crianças por que é errado roubar, né, fazer isso, colocando tudo a perder o sacrifício das pessoas na guerra. E termina aí de forma bem humorada a primeira história de hoje. A segunda história foi publicada originalmente em 13 de janeiro de 1946 e vai trazer aqui, vamos dizer assim, uma nova visão sobre a origem do Spirits, já que com uma roupagem, um traço mais moderno. O Dolan que vai contar pra gente quem na verdade é o Spirits. Então ele fala aqui que o pai do Danny Coates, também chamado Dennis, né, era um criminologista muito famoso. Ele morreu e deixou esse interesse no filho de pesquisas, né, e combate ao crime. Ele acaba se envolvendo com a polícia e quando está aqui investigando o caso envolvendo o tal do Dr. Cobra, ele acaba sendo atingido por produtos químicos, dado como morto e enterrado. Só que ele não morreu, na verdade, ele entrou num tipo de animação suspensa. O Dolan já fica desconfiado disso, faz uma busca e vai até o cemitério Wildwoods, onde ele havia sido enterrado, que é na propriedade do pai do Danny, e ali fica tudo logo esclarecido nos primeiros quadrinhos que o Dolan e o Spirit vão estabelecer uma relação de confiança e de amizade. O Spirit continua agora atuando já com esse codinome, né, de Spirits, para poder descobrir aonde estaria o tal do Dr. Cobra que pretende envenenar toda a cidade. O Dolan continua narrando essa história pra gente e o Spirit descobre através de um subterfúgio aqui que onde estaria o Dr. Cobra. Na verdade, ele faz com que o Dr. Cobra se revele, parte para o esconderijo dele. Eu fiquei embasbacado com as tomadas de ângulo e o jeito que o Will Eisner desenha toda a ação. Afinal, ele acaba prendendo, né, o Dr. Cobra e acaba falando para o Dolan: agora eu posso agir à margem da polícia, sem interferência política,
O comissário conclui dizendo que o Spirit acaba ganhando toda a confiança da polícia e que ele e a filha são os únicos que conhecem a identidade, só que o Ébano fala, eu também. A terceira história apresenta a volta de Satine, é uma inimiga barra interesse romântico do Spirit, é uma agente, né, uma mulher mortal, inteligente pra caramba. A primeira cena mostra o assassinato de Ivan Tovarov, um milionário da indústria do amendoim, e depois a Hilde está conversando com Ébano, também é sequestrada, assim como a Ellen. As duas desaparecem. O Dolan está conversando com o telefone aqui com uma pessoa que se diz que está preocupada com esse lance do assassinato, porque ele era um dos interessados acionistas do tal do Império do Amendoim. E quando ele desliga o telefone, a gente vê que o Spirit já está em cima dele, investigando a morte do cara, porque ele foi um dos interessados em matar o cara para ficar com o controle dessa tal da indústria. Aí chega Satine e mata esse cara. Então é um assassinato em cima do outro. Eles estão ali o Spirit com ela num momento ali de meio romântico, e aí aparece a Ellen e a Hilde aprisionadas pelos capangas do cara. A coisa começa a se complicar. O Dolan fala com o Ébano aonde que as duas teriam ido, manda uma patrulha pro local para poder o cara ser interrogado. Os capangas do Van Bilt chamam o tal do príncipe russo lá que estava por trás de tudo para poder apresentar as duas que foram presas e pegar a recompensa. A gente acaba descobrindo que a Satine é a mãe da Hilde, aí tem uma história complicada por trás que eu não vou contar aqui. O Spirit consegue se libertar ali, mesmo preso, isso é legal do Spirit, né? Ele se envolve em confusão mesmo amarrado e apanha muito, né? E no final da história, a Satine e a Hilde vão embora para a mãe e filha se reencontrar, e o Spirit manda um Ellen bem baixinho enquanto está desmaiado, mas na verdade ele estava acordado. E a última história de hoje chama A Adaga Siberiana. Foi publicado em 27 de janeiro de 46. A gente vê esse traço bem cartunesco do Will Eisner, um detetive que chega da Sibéria e está buscando essa tal adaga siberiana. E o Dolan fala para ele, chega na casa do Dolan e o Dolan fala, cara, essa adaga tá com um dos piores criminosos aqui do país, e o cara mostra que o criminoso tá com ele preso ali, já ali no lombo do cavalo, né? Aí o Dolan, cara, esse cara é muito perigoso, mas aí o cara diz, eu não tô com a adaga mais não. Enquanto isso, o Spirit está lá também sendo espancado, porque os bandidos ali, os capangas, dizem que foi o Spirit que pegou a tal da adaga. E ele diz que não. A Ellen está ali presa com o Spirit, fala para os caras, tá lá na casa do meu pai, porque sabe que vai ter um poker com policiais lá. E aí a trama continua. Chega lá outra agente também russa querendo também a adaga. O detetive baixinho revela que no cabo da adaga tem um mapa para um tesouro valiosíssimo, e eles acabam descobrindo que se tem alguém que pode saber onde está essa adaga, no final das contas, é Manny Murmansky, um grandalhão aqui que é apaixonado pela gente russa. E aí fica aquela confusão, todo mundo junto, ele tá com um calombo ali nas costas e se diz apaixonado pela menina, e ela fala, não, se você me der a adaga, eu me apaixono por você. Ellen solta o Spirit, mas aproveita para dar umas beijocas nele aqui, ele fica bem satisfeito com a situação. E aí no final das histórias aqui, da confusão toda, o Spirit aproveita para pegar provas e condenar aquele chefão criminoso que teria a adaga, mas na verdade não tem, dá uns supapos no cara que torturou ele, e a gente vai descobrir que a adaga está cravada nas costas do tal Manny Murmansky e foi atirada pela própria agente secreta russa que veio em busca da adaga no final das contas. Um conto de mistério e também de muito humor que termina com o Dolan apaixonado pela agente russa e também pedindo para eles, não me perguntem bem o que aconteceu porque eu também não sei. E essas foram as aventuras do Spirit número 1 da Editora Abril. Se você gostou e quer ver mais coisa do Spirit que não seja só do Will Eisner, mas essas outras coisas que eu mencionei, fala aí comigo. O controle remoto está na mão, é só comentar, compartilhar. Vamos ver como que esse vídeo vai ter relevância, se o mito do Spirit não vender bem é verdade. Se tiver poucas visualizações ou comentários, vai ver que é isso mesmo, que o pessoal tem alguma implicância, sei lá, com os Spirits. Mas eu deixo na mão de vocês aí essa responsabilidade. A minha já foi trazer o material aqui para vocês ou conhecerem ou relembrarem, tá bom? Semana que vem a gente volta, que vocês gostam tanto, Marvel, né? Vamos falar novamente da Marvel. Dessa vez a gente vai pegar o início do run do Thor pelo John Buscema, que saiu aqui na revista do Capitão América número 8, a primeira edição. Tem aqui inclusive uma matéria a Abril fazia isso, né? Trazia pequenas matérias
o Stan Lee comentando a criação dos heróis. E a gente vai ver o primeiro... Eu vou tentar fazer o primeiro arco, eu não sei ainda bem como que eu vou fazer do Thor. Inclusive já teve vídeo aqui, o Thor pelo John Buscema, eu fiz um clipe, mas não é na sequência como está aqui, é desde a primeira edição desenhada por ele. Então, se você quiser ver outro material do Thor pelo John Buscema, tá aqui nessa cartelinha, beleza? Então semana que vem a gente se vê novamente aqui nos Museu dos Quadrinhos falando do Thor do John Buscema. E quarta-feira lembra que tem o quadro Lançamento Nostálgico, onde eu comento coisas mais recentes, tá bom? E aí a gente vai falar, eu acho que semana que vem, se eu não me engano, é 2000 AD, é um lançamento da editora Mitos, e a gente vai ver isso na quarta-feira, beleza? Fico por aqui, a gente se vê na semana que vem aqui no YouTube, todos os dias, tô lá no Instagram. Saúde e paz, se cuidem, até a próxima, tchau, tchau.